Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Rotas do Sagrado, podcast onde a gente discute a respeito da espiritualidade, caminhos de expansão de consciência. Tem problema. Caminhos de expansão de consciência. De terapias, Isso. de sabedorias da vida e onde a gente quer compartilhar muito dos nossos caminhos também, né? Exatamente. Estou aqui com a minha irmã, Kátia Valentim Rosa. Diga aí, Kátia. Bem-vindos e bem-vindas, né? Novamente. Essa aqui é a segunda temporada, vamos dizer assim, né, Fê? Novos episódios, novas rotas, tanto para a gente compartilhar os nossos caminhos e novos processos, quanto para a gente também resgatar algumas coisas que a gente já vem trazendo no podcast, né? Que a gente vem falando sobre isso também, né? Sim. Então, aliás, aproveito, né, esse primeiro momento já para chamar vocês para curtirem, compartilharem, tá? Dar o like de vocês aí. Deixar no comentário se vocês quiserem algum tema específico, alguma dúvida que ficar. Estamos super abertos. Tem o nosso Instagram também pra galera, né? Seguir Sim. lá o Rotas do Sagrado, Sim. para o pessoal vir. Tem também os episódios anteriores, que a gente falou um pouquinho, né? Sobre a sombra, sobre a ancestralidade, a constelação familiar, os nossos movimentos na aldeia indígena, que a gente sempre vai. Enfim, compartilhar um pouquinho das nossas rotas, das nossas buscas e como tudo isso se apresenta na nossa vida, né? Exatamente, os nossos convidados, né? Na nossa primeira temporada veio o Tídio, que é o cacique da aldeia Fucaxó, e foi incrível, tá maravilhoso, falando sobre tudo, sobre cultura, história e também sobre as medicinas da floresta também, que é nosso caminho, né? E nessa temporada também terão muitos convidados também, pelo menos 2, galera, pelo menos 2 terão nessa temporada também para fazer esse compartilhamento. E nós vamos falar sobre o quê, meu amigo? Olha, hoje a gente vai abrir um pouquinho a caixa de Pandora, né? Falar um pouquinho, abrir os nossos próprios desafios, movimentos, conflitos, porque eu acho que faz muito parte, né, das nossas rotas e acho que a gente vê, inclusive, isso tanto no consultório quanto compartilhando com os nossos amigos, esse convite da vida, né, essa constância dos conflitos estarem sempre aparecendo. E então hoje a gente pensou, poxa, vamos abordar esse tema porque ele é fundamental, né? Isso. Então acho que hoje é a gente também trazer um pouco das nossas experiências referentes a isso, né? Super. E é interessante, né? Porque a gente falou, nossa, vamos, não vamos, quero compartilhar isso, né, com vocês, pra gente perceber mesmo como que é a espiritualidade na vida, né? Assim, no dia a dia, assim, espiritualidade na prática. Porque vem aquele primeiro momento, a questão da iluminação, da luz, que é incrível, da positividade. Isso realmente é muito maravilhoso. Só que também vem os desafios. Inclusive, tem lá o episódio, a gente tá falando sobre as sombras, né? Que traz muito isso. Super. E os processos, ele é algo muito vivo. Assim como nós, né? Tem muito movimento. Então, nós também estamos passando pelos nossos processos, por essas questões todas, né? Momentos. O que são os processos, Fê, então, né? Sim. São esses momentos de mudança, são esses momentos onde a gente se perde da gente mesmo, né? Porque o autoconhecimento, para mim, é muito isso, né? Tem hora que você fala, cara, vou ter que me desconhecer. Desconhecer tudo aquilo que o meu ego construiu sobre mim. A máscara, as personas, né, que eu construí, que eu idealizei, que eu fui pro mundo. E aí, de repente, eu começo a voltar pra minha essência. E aí eu preciso, cara, eu falo, como assim? Então, é quase que eu vou ter que desconhecer uma parte minha, né? Sim. Ou, pelo menos, voltar pra minha essência e colocar esse lugar em outro, né? Talvez. Essa reconfiguração constante, né? Essa evolução, transformação, morte, renascimento, constante. Eu acho que é isso, a gente precisa entender que a vida, ela é conflito. A estagnação, ela é morte. Enquanto estivesse buscando essa evolução, esse aprendizado, esse crescimento, vai acontecer. Nós vamos ser convidados constantemente a vencermos desafios. É atrito, é conflito. A gente é desafiado. Né? Até para que a consciência se desenvolva. Eu acho que isso é uma lei primordial do universo. Então não adianta, porque às vezes a gente quer ter paz, ter sossego, ter tranquilidade, ter a felicidade, ter a iluminação, a conexão com a espiritualidade. Mas nós vamos ser evocados, a sombra vai voltar. Às vezes até astrologicamente acontece um rebuliço que nos afeta e você fala, nossa, mas eu estou lutando tanto, eu já tratei isso, eu já terapeutizei isso, voltou de novo, caí de novo nesse buraco. É claro, ainda temos que aprender muitas coisas, ainda temos que depurar consciência. A vida faz isso.
Nós somos convidados a estarmos nesse conflito constante. Tem uma frase que eu uso muito, que até me ajuda também, né? Em consultório, até nos meus processos. Porque a gente entra em processo o tempo inteiro, né? A gente não está longe de ser Buda, assim, sabe? E tem uma frase que eu faço esse paralelo, né? Porque toda mudança de fase, você tem que encontrar um chefão. Toda mudança no videogame, sabe? Total, voltou a imagem agora do Mario, jogando Mario na minha infância. Você entendeu? Você vai ter ali, para você subir de nível, para você avançar mais um patamar, você vai encontrar um desafio. Na jornada do herói, na jornada da evolução, você vai ter um confrontamento, né? Quanto mais a gente cresce para cima, mais a gente desenvolve também a capacidade de lidar com a coisa toda que está para baixo. Né? Então a gente precisa e vai enfrentar esses grandes chefões, esses grandes desafios, limites, a romper essas barreiras. E acho que uma vez que a gente entende isso, a gente fica mais tranquilo para reconhecer, ou a gente fica mais tranquilo quando isso acontece. Total. Porque para mim o segredo é como eu encaro essas situações. Ok, elas vão acontecer. Relaxa. E se solta no rio. E para mim ficou algo assim, que hoje eu vejo dessa forma, mas eu tive essa dificuldade de realmente virar essa chave de que isso não é um castigo, né? A natureza não nos castiga, né? A divindade não nos castiga. Faz parte desse desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, quando você começa realmente a perceber, por exemplo, que a minha caminhada veio desse lugar de uma necessidade de olhar para esse vazio que me incomodava, para essas dores que vinham e que me consumiam, que eram elas que ditavam as rotas que eu escolhia na época. Então era muito baseado, como eram minhas decisões na vida, muito baseada no medo, muito baseado na minha insegurança, muito baseado na minha baixa autoestima, na minha carência. Então era isso que comandava a minha vida. A partir do momento que eu começo a despertar, começo a perceber, opa, tem um caminho, vou buscar um caminho, vou buscar ajuda, né? Vou buscar a terapia, vou buscar os livros, vou buscar um canal. Isso também foi, né, nos nossos cafés, assim, no nosso bate-papo. A gente precisa fazer isso, porque alguém, pode ser que uma pessoa, né, escute isso e fala, cara, sabe que eu tô passando algo parecido? Então, assim, aí a gente começa a buscar essa ajuda, né? A gente começa a buscar esse lugar, a acender essa luz, né, no inconsciente. Fala, opa, peraí que nesse sótão aqui tem muita coisa para arrumar. E aí a gente começa nesse passo, e à medida que a gente vai clareando, e como você falou, que eu acho que vem muito isso para mim, essa questão de passar de fase, vem vindo os novos desafios, e a vida vai trazendo também para ver o quanto que tá a nossa firmeza, esse nosso corpo psíquico, né, que eu falo assim, esse corpo emocional, né, que são todos esses corpos que, na verdade, cada um tem o seu momento, que às vezes você vai ver uma pessoa que você olha e tem tanta máscara, já construiu tanta coisa ali, mas a hora que vem um balanço mesmo, uma tempestade emocional, ela não se sustenta, porque o emocional ainda é imaturo. Sim. Eu me vejo nessa diferença desses níveis de consciência, nesse nível, às vezes eu sei aqui, ó, na consciência, conexão. Mas quando vem na prática, né? Isso não é um castigo. Isso é realmente, assim, a vida. É a vida acontecendo. Eu acho que a vida te convidando a crescer. É isso, é a vida ensinando. Né? Não é, eu acho muito linda essa frase. Essa frase. O próprio psiquismo se desenvolve assim, o próprio ego se desenvolve assim. Né? Para a gente crescer, dói. A gente precisa morrer, precisa renascer, precisa transformar. E quanto é assustador para o nosso ego essa desconstrução? Absolutamente. Não quer, né? Tem resistência, né? Ele quer ficar amarrado no conforto, na zona de conforto, no conhecido. Ele não quer enfrentar a sombra, não quer enfrentar o medo, não quer enfrentar a dor. Uhum. Porque isso dói também, né? Eu vou lidar com as minhas questões, é melhor fugir, é melhor mascarar, é melhor projetar no outro. Uhum. Mas aí vem a sabedoria do inconsciente e do subconsciente, a sabedoria da vida, dessa maestria absoluta que às vezes puxa o tapete, derruba. A vida ensina, sai do controle, você perde né? E é tomado por aquelas forças, por aquelas cargas, emoções, sentimentos, memórias, impulsos, mas é num desenvolvimento do ego. Né? Eu acho lindo quando a gente começa a ver também que
A vida, né, quando a gente olha para o plano material, é uma criação para essa experimentação. É um palco, é um jogo, né? É importante ver isso no desenvolvimento da consciência, porque nós somos imortais, eu preciso estar conectado com o espírito. Eu não posso estar muito identificado ou muito conectado com essa sombra, com essa dor, com esse falso eu. Com a matéria. Com a matéria. E até com esses processos. Porque às vezes a gente se identifica demais, né? Às vezes a gente vai se descrever e você fala das memórias, você fala das dores, traumas, você fala qual é a sua profissão, sua idade, seu casamento, coisas que marcaram a sua vida. Sou assim por causa do signo tal, que meu signo é esse, então eu sou assim. E a gente sempre lembra, puxa, eu já passei esse trauma, eu tenho esse sofrimento, eu tenho esse conflito, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa fragilidade. A gente se identifica demais com essa dor, com essa sombra, com esse ego, entendeu? É legal você falar isso, porque isso é possível de ver quando a gente conta a nossa história, né, a nossa biografia, né? Eu já me peguei muito nesse lugar que você está falando, até entre as nossas conversas mesmo. Sim. E você traz muito isso para mim, essa suavidade de positivar, de olhar o outro lado. A tua biografia não são só os seus traumas, as quebras que você passou, os rompimentos, as questões familiares, é também muito amor, muita alegria, muita leveza também, né? E aí você fala muito sobre isso, né, Fê? Tipo, também... Então, como seria, né, a gente falar sobre isso, assim, como seria nesse processo, nessa dor, nesse medo, nessas mudanças todas que ocorrem, não ficar tão apegado a esse sofrimento. É isso. Eu acho que aí a gente tem que entender que é outra voz que se levanta. É outro eu que começa a querer nascer. Às vezes, tudo isso acontece justamente para que possa se nascer esse verdadeiro eu. Eu acho que é aí que entra toda a filosofia, mitologia, psicologia, as terapias espirituais. Nosso campo espiritual, o nosso campo que nos fortalece. Para dar o apoio, para dar o suporte, para dar o eixo. O eixo ali inquebrantável, imutável, sabe? Ali é que está o verdadeiro A essência ser. não muda, né? Não muda. Você entendeu? E o resto me serve de atributo de aprendizado, de desenvolvimento, de sabedoria, de conhecimento. Total. Eu acho que toda mitologia, na verdade, fala sobre isso, né? Quando a gente fala de Bhagavad Gita, lutando contra o próprio primo, né? Em busca de territórios, não sei das quantas, falando, puxa, não quero lutar, resumidamente, grosseiramente, não quero lutar contra o sangue do meu sangue, é meu primo, né? É guerra, isso é ruim. Aí vem Krishna ensinando sobre o amor, sobre o caminho, que a gente sempre tem dois caminhos, um que nos aprisiona a matéria, outro caminho que nos leva ao sagrado e ao divino. Essa consciência superior. Na verdade, está falando sempre de mim, né? É sempre as minhas lutas internas. E a vida me escancarando essas lutas internas, trazendo o caos todo de fora. E como eu me posiciono, como eu escolho, como eu me afasto, como eu observo, como eu não estou rendido a essas cargas, impulsos e tudo mais. Eu acho que é aí que está também grande o segredo. E essa mitologia ensina sobre isso, esse desenvolvimento desse eixo divino e olhar para esses conflitos internos que serão absolutamente constantes. Enquanto você estiver vivo, estará sem conflito. Isso fica muito forte para mim, você falou, me veio muito as raízes, né? O quanto a tua raiz está conectada com a tua vida, com a tua essência de vida, né, que é a terra. E a gente vê muito isso, a gente trouxe bastante sobre isso no episódio Ancestralidade, e a gente, com o Tídio também, que foi o convidado, a gente falou muito sobre isso, e para mim fica bem marcante, assim, como os povos originários, como os indígenas, que passaram por um processo terrível, né, tipo enfim, de tantas coisas que aconteceram, se mantiveram firmes. Sim. A tua essência, a tua verdade, os teus princípios, Sim. até hoje. E lutam bravamente para manter isso. A gente percebe isso. E quando a gente, enquanto país, né, enquanto uma comunidade, quando a gente reconhece e quando a gente vai lá e se conecta, é essa volta para casa, é tipo literalmente nutrir essa raiz, Sim. né, para você poder subir, né? Eu me empolgo também. Eu acho que esse é o lugar que a gente tanto busca. Né? Porque a gente vê muitos dos nossos processos, vira e mexe a gente fala, Felipe, me socorre, Kátia, pelo amor de Deus, faz uma, sabe? Apometria, a gente vê os nossos amigos, a gente vê, a gente acompanha isso. Às vezes vem ondas que a gente fala, meu Deus, as bruxas estão soltas, né?
Mas tem uma deusa que você estava falando, eu lembrei também, né? Tem uma deusa grega que se chamava Hestia, a deusa do ponto fixo, imutável, que ela era representada pelo fogo, a chama no centro do círculo. E ali era o eu verdadeiro. Os gregos iam, viajavam, navegavam, se aventuravam nos mares e tudo, mas de vez em quando, opa, volte. Volte para o seu centramento. Volte para o seu eu verdadeiro. Volte para o ponto zero nas casas. Por isso que tinha os átrios também, o ponto zero nas cidades. A chama fundamental, que não muda, que não fica rodando, comendo o próprio rabo, né, rodando em falso, no caminho da evolução, repetindo os mesmos erros, repetindo as mesmas atitudes. Não, eu preciso ir para esse lugar, eu preciso estar nesse eixo, para saber lidar com essas cargas e não sucumbir a elas. A verdadeira ascensão é isso, né? Quando a gente vê o caminho, a representação da ascensão como se fosse um cone, uma árvore cone, que é, na verdade, a simbologia da árvore do Natal, é quando eu começo a elevar, eu não fico rodando em falso dos meus erros e vou cada vez mais afunilando, fechando esse círculo no ponto fixo e imutável, no meu verdadeiro eu, e não caindo nos meus próprios erros, armadilhas, egos, sofrimentos. Essa é a espiral para cima. Isso, né? Obrigado. Que é o caminho da ascensão, essa força de ascensão absoluta. Total. Entendeu? E vai passar por uma certa neutralidade. E eu acho que, na verdade, os nossos movimentos todos, de buscas, por exemplo, terapêuticas, é de aliviarmos todos esses campos. Exatamente. Do ego, das memórias, dos traumas, dos campos ancestrais, dos desafios, que nem, por exemplo, os povos originários, né? O quanto que sofreram, o histórico todo, contextualização histórica, cultural, o caos exterior. E como se mantém isso, né? E, por exemplo, olhar para essas histórias, olhar para o nosso povo e você absorver isso, assim, você falar, cara, como que mantém diante de tudo isso, sabe? E consegue manter. E aí me vem uma coisa, assim, pensando, né, como é isso no nosso dia a dia, né? Então, como é isso quando, por exemplo, eu começo a despertar, mas eu tô lidando ali com a minha família, né? Mas, por exemplo, começa a despertar e eu não posso simplesmente virar as costas e largar tudo. Sim. Né? Por exemplo, tem algumas pessoas que buscam, né, e isso, e fazem essas escolhas e tudo bem. Eu sempre penso que se essa escolha é feita de um lugar muito verdadeiro com você mesmo, e aí é nos seus processos que você vai descobrir, tá tudo certo. Mas a maioria de nós, e aí eu trago o meu exemplo também, por exemplo, isso é feito simultaneamente. Sim. Né? Então, assim, eu não viro as costas, eu não vou... Então, como fazer isso, né? Como viver isso, viver essa espiritualidade, viver essa transformação, viver aliviando essas cargas, né? Sendo que eu ainda vivo, o ambiente ainda me afeta, porque somos afetados o tempo inteiro pelo ambiente. Super. Então, é esse fortalecimento interior. E como a gente faz isso? Que é o que são as nossas buscas, nossas conversas, né? Como foi dar o nosso exemplo, o meu exemplo. É essa busca por ajuda, essa busca por essa espiritualidade que hoje a gente fala isso, né? Somos espiritualistas, essa coisa mais fluida, né? Onde a gente se abre, né? Não fica tão fechado só numa linha ou só numa rota, por isso rotas do sagrado, a gente vai nessa experimentação, essa prática diária e uma prática que... Aliás, né, até puxando o gancho assim, para o nosso novo projeto, né, o nosso novo vinho, que vem muito desse lugar que a gente percebeu, né? Como, por exemplo, a minha vida, eu tenho meu trabalho, super corrido, então eu precisei encontrar uma forma de trazer isso para minha vida. Então, é um dia da semana que eu consigo ir para uma prática, né? Vou fazer a dança circular, vou fazer um encontro, vou em algum lugar. E os retiros, e as vivências, e o chamado da floresta. E aí você vai nutrindo esse lado. Sim. E aí vem para nós, depois desses anos, juntas nessa caminhada, a gente fala, vamos então trazer o nosso movimento também, né? Porque nos alimenta e transborda. E quando a gente faz isso, né? Isso é muito importante no processo. Primeiro, nunca estamos sozinhos. E quando a gente se ajuda, quando a gente dá a mão e fala, cara, você não tá sozinho. Tô aqui com você, vamos juntos nessa. Aí a gente consegue ainda mais fortalecer essa raiz e essa seiva que nos nutre, que é esse amor, que é essa conexão que nos une.
entendeu? Ela nos sustenta nessa caminhada toda de evolução e de melhora como pessoa. Porque é isso, a gente começa então a falar, então vamos fazer os encontros, né? E aí quando a gente começa a fazer, a gente falou isso, né? A gente começa a fazer os encontros, a gente também se desafia a estudar mais, entendeu? A praticar, a buscar. E aí também a vida fala, opa, que legal, né? Agora vocês então se uniram. Falando nisso, gente, aí falando um pouco do projeto, é o nosso novo filho, que é o Entre Mundos, né? Que é isso que a gente vai falar um pouquinho. Sim. Mas quando a gente também puxa isso, a vida vem e tira do nosso caminho o que precisa ser tirado. Corta do nosso caminho o que precisa ser cortado. Abre novas possibilidades, vem a onda da mudança, entendeu? E aí a gente sente que a gente tá ali, a gente tá junto nessa, a gente não tá sozinho, porque a gente começa então a compartilhar. A gente começa então a se unir, a buscar, a fortalecer essa comunidade de pessoas que se identificam também nessa caminhada, né? Porque não é sozinho o processo. Nunca. Né? E eu acho que, em primeiro lugar, também a gente ter esse apoio da espiritualidade e do divino em si. Sempre. Né? A gente estende as mãos aos amigos, a quem está perto, a quem a gente se afina, desenvolvendo essas relações absolutamente humanas. E também fazendo essa conexão com a espiritualidade absoluta, que é o eixo fundamental, que é o que está em mim. Esse absoluto que me guia. Total. Né? Eu acho isso também muito louvável, eu acho que é por isso também que os indígenas nos ensinaram muito a respeito disso, né? Da prática e da constância. E o quanto isso é sagrado e, assim, inegociável. Porque mesmo assim, aqueles que, por exemplo, dos indígenas, que às vezes não estão tão na caminhada, né, de outra... Eles têm essa obrigação mesmo. Sim. De estar ali no sagrado. Essa sacralização. Porque também essa devoção, eu acho que é muito por amor. Lógico, existem outros caminhos também, né? Quando a gente fala dos hindus, por exemplo, de meditações, né? Das conexões, dos horários, enfim, ok, cada um tem também a sua forma. Sim. Mas eu acho que a gente traz isso muito pra gente, eu trouxe muito isso pra minha vida. Eu também. Essa prática, essa prática diária, essa alimentação, né? É cuidar desse jardim de verdade mesmo. Porque a diferença também faz aí. Se retirar, às vezes, quando for necessário. Você faz muito isso, gente. Felipe, às vezes, ele some. Some, entendeu? Tipo, aí eu falo assim, tá tudo bem, lá na caverninha dele. Sim. Entendeu? Ele tem os pontos dele de recarregar. E normalmente vou pra natureza. Normalmente, vai pra natureza. Daqui a pouco ele me manda lá um videozinho, uma fotinho, uma ou outra, tá? Do macaquinho, entendeu? Da tartaruga, entendeu? Então, a gente precisa, às vezes, se retirar daquilo que tá nos machucando, entendeu? É equilibrar a balança. Porque a vida, cada vez mais, está nos convidando ao caos. A vida, cada vez mais, está nos convidando ao imediatismo, ao pragmatismo, ao cotidiano, à resolução de problema, ao caos do caos do caos. Olha da essa cidade, né? A gente tá falando isso antes de vir pra cá, né? Que a gente foi almoçar. Essa agitação, até sonora, essa tempestade de coisas que a gente precisa resolver, fazer. Não é à toa que a gente está vivendo síndrome de pânico, de solidão, de depressão, de angústia, de estresse. Cadê? O corpo não gosta disso, gente. Isso, né? Isso também porque que nasceu o Entre Mundos. A cuidar do corpo, da mente, alma, espírito, coração, emoção, sentimento. Fazer essa integração absoluta. Isso mesmo. Porque é muito fundamental. A gente foi feito assim, a nossa natureza. A gente precisa de relaxamento, de calma, de tranquilidade. A gente precisa dessa conexão com o divino. O corpo reage absolutamente bem quando a gente faz isso. É tão lindo de ver, né, Fê? As pessoas como a gente também, né? Sim. E aí a gente olha, quando a gente tá em um grupo e vê como as pessoas chegam e o final, né? Tipo, os olhos, o corpo fala, né? O estado de relaxamento, o estado de presença. E fala, nossa, tipo, voltei pra mim, né? E aí, o que você acabou de falar, o corpo nós somos isso, na verdade. Aí, tipo, nossa, voltei pra mim, né? Tô vivo, me sentindo vivo. E o quanto a gente não precisa de nada, a gente precisa de muito pouco pra gente conseguir chegar nesse estado. De amor, de tranquilidade, de uma alegriazinha, uma canção, um conforto, um acolhimento a si. É um aprendizado, é buscar essas sensações e sentimentos. É que a gente é muito sensível. E a gente fica muito marcado pelas nossas histórias, dores, sofrimentos, os convites do caos. A gente precisa ter essa fuga. Precisa. A gente precisa desenvolver isso, criar esse quantum energético, criar essas limpezas e alimentar também esse campo, né? Total. E você falou, no simples. Então, gente, assim, óbvio que é muito gostoso quando a gente pode
ir para algo assim, um retiro, igual a gente vai sempre no final do ano para a expedição da aldeia, fica lá 1, 2 semanas em trabalho, em tratamento, é uma delícia, maravilhoso. Mas no dia a dia, né, o que é possível de ser feito? Essas pequenas pílulas, esses pequenos momentos, que é com a música, que é um fone. Gente, eu sou a louca do fone, eu amo. Coloco um fone aqui, aí vou com uma frequência, aquilo faz assim, ó, entra numa bolinha ali comigo. É a natureza. Óbvio que é mais gostoso a gente poder realmente ir para mais longe, para o silêncio maior. Mas o que é possível? Às vezes é a praça, às vezes é o pé na grama. Eu dou risada, assim, porque a ciência, né, mais que moderna, vamos dizer assim, traz pra gente agora alguns conceitos, né? Então, por exemplo, o banho da floresta, né, que o Japão fala, o grounding, que é esse aterramento, que é o pé na terra. Isso é a essência, gente. Na verdade, os nativos, lá do começo, a gente foi assim. Entendeu? Então a gente só tá voltando mesmo, assim, Sim. sabe? Tipo, você realmente entrar numa trilha, igual nós vamos às vezes lá pra Serra da Cantareira. Sim. E andar ali em silêncio. Você sempre me fala isso, né? Tipo, algumas pessoas conseguem, né? Às vezes vai fazer uma trilha, fazer não sei o que, tá... Respira, entra naquele silêncio e começa naquele som da natureza. O barulho. Não, gente, barulho é a cidade. A natureza fala. A natureza é som, a natureza é música. Né? A natureza é esse lugar que vibra, né, com a gente, que eleva a nossa vibração e a gente acalma. E equilibra a nossa frequência, né? Equilibra. Você se coloca na mesma frequência da Terra, na verdade, quando você está com os pés no chão. Exato. Aí esse momento, assim, como que então eu posso fazer meu dia a dia? Às vezes aí na praça, às vezes aí no parque próximo da sua casa. Se você tem um jardim na sua casa, vai cuidar do seu jardim. Vai colocar um pouquinho o pé na terra, as mãos, perfume de uma rosa. Sim. Entendeu? Se conecta, traz para dentro de casa a música, a terapia, os processos, os florais, Sim. que é a natureza dentro do, si. né? Entendeu? Você tomando. Então existem todas essas formas, Existe. né? E para mim também, a meditação, por exemplo, está se mostrando fundamental todos os dias. Super. A prática das orações, né, que a gente acabou desenvolvendo muito também através da apometria, mas isso também muda demais, muda muito a frequência, né, ao ponto de ser sentido, assim, né? Eu falo, meu Deus, como consegue fazer tanta diferença quando a gente começa a se colocar em mantras, em musicalidades elevadas. A constância disso é que faz também o campo mudar, é que dá faz a diferença acontecer. Sim. Né? E essa prática para mim é fundamental também, assim, sabe? E defender absolutamente essas chaves. Até também, por exemplo, tomar banhos de ervas. Super. Né? Que é outra coisa muito base, assim, que a gente faz direto, entendeu? Até para recarregar. Sim. Educar o pensamento também é não ficar muito viciado nessa mente macaco e criar coisas positivas. Exato. Criar cenários positivos, né? É isso que a gente fala, né? Vai pro positivo, vai pro positivo, fica no positivo, não dá brecha ao negativo, né? Porque senão aí vem todo o espiritual externo também, invasivo, obsessivo. Aí eu manifesto o meu psiquismo negativado. Então eu preciso fechar esse campo, implementar outro. Às vezes é na porrada mesmo. E assim, o outro, quando a gente fala disso, igual, por exemplo, a mente macaco, os pensamentos intrusivos, a quantidade de coisa. O que acontece, eu estava falando isso até ontem, assim, numa conversa. Antes, né, numa outra versão, era essa quantidade de pensamentos e pensamentos negativos e intrusivos e criando possibilidades ali na minha mente, muita mente consciente, era muito constante. E até cansativo, às vezes, porque, tipo, eu ficava imaginando cenários e já naquele lugar, porque vinha muito do medo, né, do tipo, então eu já preciso me precaver, ia. E hoje, assim, é bem menos. Não é que não exista. Então, tipo assim, o que acontece, que eu acho que você falou, é muito importante, é não alimentar, né? É tipo encontrar a estratégia, que aí é muito importante, você falou da meditação ali, não é fácil, você vai sentar, início é muito difícil, né, Fer? Você pode falar disso melhor que eu, você que está na prática da meditação, qual o grande desafio, né? Porque não é que beleza, parou, agora não tenho ouvido mais nada. Imagina, às vezes até piora um pouco para depois melhorar, né? E é exatamente olhar para isso, né? Identificar essa mente macaco, observar o pensamento. A gente foi na palestra do Krishnamurti, lembra? Sim. E estava discutindo exatamente isso. Qual é a origem do pensamento?
está na memória, está no ego, está nas dores, está no sofrimento. Eu preciso olhar para isso. Eu não posso ficar criando essas lateralidades, realidades, projeções. Eu não posso estar sucumbido o tempo inteiro a esse imediatismo ou a esses impulsos do ego. Eu preciso criar uma mente, vamos dizer assim, uma consciência que observa isso. O observador. Né? Que observa esses pensamentos intrusivos. Então, ok, tem muitas técnicas de meditação que você simplesmente, para, senta, respira e começa a observar. Porque é isso que vai acontecer. Depois de um tempo, isso começa a ser acalmado, né? Para que outra coisa comece a ter espaço para se manifestar. Né? Eu acho que o exercício da meditação é isso, ao ponto de acalmar o nosso organismo, o batimento cardíaco, acalmar a circulação, acalmar o simpático, o parasimpático ser elevado, elevar as frequências mentais, cerebrais. Aí começa-se um acalmamento, nem sei se existe isso, do ego, Isso existe. sabe? Para umas conexões mais transcendentais, para outros níveis de consciência. Olha como isso, né? Afeta o corpo, né? Essa fisiologia, essa bioquímica, e como o contrário também. Quando a gente vai para o corpo, através da dança, da expressão, das práticas corporais, que também é uma das nossas propostas, né, no Entre Mundos, é trazer o movimento do corpo para aliviar essas cargas, para aliviar essas tensões, e aí a gente ir mobilizando, também relaxando, fazendo o caminho, né, a via contrária, a gente falou, agora eu consigo ter espaço, agora eu consigo acalmar. E um lugar que eu já me peguei assim, que eu já me percebi às vezes, eu identifico, né, eu tô identificando nesse lugar de observadora de mim mesma, me conectando ali com a minha essência, e muitas vezes é mais no dia a dia, né, não só na meditação. É como assim, eu sei o que seria o melhor para mim, de repente, ali, para tomar como uma atitude no dia, sabe, assim, na prática mesmo. Mas entre isso e o resultado, também tem um espaço. Tem um espaço que aí, eu acho que vem algo muito importante, assim, da gente se acolher. A gente não se cobrar. A gente, às vezes, né, você, como terapeuta, a gente também, às vezes, entra muito no lugar de, putz, mas eu sei disso. Eu tenho esse conhecimento. Eu já vi isso na espiritualidade, eu já vi isso na ayahuasca. Isso já apareceu para mim. Mas ali o resultado final, como lidar com isso, como conseguir, a gente ainda não chegou. E aí, nessa lacuna, esse lugar de se acolher. Sempre. Sabe? De se vulnerabilizar. Falar, cara, tá difícil. Tô com medo mesmo. Puta, falar um palavrão, entendeu? Não dá dando, sabe? Assim, eu não cheguei aqui. A gente se chicoteia demais. Porque aí a gente vai pro lugar dessa rigidez. Nesse lugar de... autocobrança, autopunição. Como assim, né? Tipo, e outra coisa, eu sempre falo isso, gente, as coisas não vêm, pelo menos pra mim, não vem nesse formato, né? Tipo, eu não fico num diálogo comigo assim, como que você ainda não consegue fazer isso? Como que é assim? E vai pra aldeia, faz iniciação, e faz não sei o que, ainda não chegou. Não vem dessa forma o diálogo. Vem de uma situação do tipo, eu agora, você vê, sei lá, 2 semanas atrás, eu passando por um processo com a minha situação, e aí eu assim pra você, né, vamos trocar a apometria. Eu vou fazer pra você, Fê, faz pra mim, vou fazer pra você a apometria. Aí chegava no dia... Fê, posso fazer amanhã? Chegou amanhã. Fê, então, cara, eu não dei conta. Eu nem fiz, entendeu? Mas eu fiquei naquele lugar, não, eu vou fazer. Então, assim, não vem numa construção do tipo, nossa, não, é tipo, não, pode deixar aqui. Eu não tinha condição. Ali eu só precisava receber. Entendeu? Mas eu tava ali, não conseguia nem identificar isso ainda. Então, eu acho que pra mim fica muito nesses estágios desse processo de evolução, nesses estágios quando a gente vai subindo os níveis da consciência, como é degrau por degrau nessa espiral que às vezes desce um pouquinho, a gente precisa subir, sempre que vai chegar um novo, dá uma sensação, e agora? Né? Tô mudando de casa, tô mudando de endereço, a gente mesmo vindo pra cá, sabe? Pra acontecer essa nova temporada, não, vai acontecer, vamos mudar, né? De lugar, das gravações, como a gente vai fazer e tal, não, mas a gente tem que fazer, vamos dar um jeito. E aí o universo vai trazendo as pessoas certas pra próximo da gente, que chegam e falam, tá aqui a solução, entendeu? Vem o apoio que a gente precisa, entendeu? E fala, caraca, tá vendo? Confia, né? O negócio vai dar certo, entendeu? Mas entre isso de perceber, confiar e chegar, tem também esse lugar, entregar,
tem também esse lugar, o soltar, né? Dessa amorosidade com a gente mesmo. Eu acho que você falou Muito importante. Muito. Eu acho que você falou os grandes pilares, assim, que são contrários ao que a gente está falando dos conflitos, desafios, processos, né? A gente já entendeu que incondicionalmente isso vai ter. Mas é como lidar com isso. Como lidar com isso. E você fala muito disso, né? Desse acolhimento, dessa amorosidade, que é o que a gente está querendo buscar através do corpo, de cuidar-se, de olhar-se, de permitir-se, de sair dessa rigidez, desse controle. Ou seja, olhe com amor, amor a si pelos seus processos, pelos seus desafios. E também com leveza, com alegria. Eu acho que aí a gente precisa puxar um pouco o arquétipo do Rei-Oka, né? O arquétipo do coiote. Aquele que ri de si. Lembra, sabe? Lembra do desenho do Papaléguas, né? Tinha sempre... é o arquétipo do Rei-Oka, do palhaço, né? De rir da própria precariedade. De rir de si. É na leveza, é na descontração. Porque é assim. Isso. Trazer essa leveza, trazer essa graça, trazer essa amorosidade. Vulnerabilizar, né? Mostrar, cara, é isso. Agora não tá dando, não vai dar. E outra coisa, você não tem controle. Nenhum. Não é regido por você. Então, se você não tem controle, lava suas mãos, se solta no rio. Né? Até Zeus era submetido às moiras, às senhoras, às leis do destino, passado, presente e futuro. Até Zeus baixava a cabeça, ficava quietinho, ficava pianinho. Entendeu? Então, tem horas que nós não temos o conhecimento, nós não temos a sabedoria, nós não temos o controle. Nós iremos ser levados. Total. Gente, eu passei por uma prova dessa, tipo, ontem. Foi fogo, meu. Falei um fogo para não falar outra coisa. Eu tava assim, numa ansiedade, coisa do meu trabalho, assim, sabe? Uma da né, dos meus atendimentos. E tava ali esperando algo que ia acontecer, e eu tava criando estratégia, mandando, tipo, uma resposta, pensando como que eu ia conversar. Olha, o lance do controle. Sim. Do pensamento. Isso é controle também, né? E aí chegou um ponto, assim, que eu falei, olha, quer saber? Eu tô indo pra casa. Deu essa conversa. Deixa. Foi muito, muito verdadeiro mesmo. Assim, eu soltei mesmo. Sim. Falei, deixa. 1 minuto depois... a solução veio. A hora que eu olhei meu WhatsApp, eu juro, aí eu comecei a dar risada. Aí eu faço uma coisa que eu adoro fazer, que é colocar meu fone, colocar uma musiquinha de fundo, aquelas harpas, alguma coisa assim, e aí eu saio caminhando, que isso ajuda muito a me regular, né, esse processo de autorregulação do nosso corpo também, e emocional e tal. E aí eu fui caminhar e comecei a conversar comigo mesmo, porque eu adoro bater um papo, gente, comigo, adoro. Eu e meus mentores, todo mundo, né, eu vou conversando. E aí eu comecei a rir. Eu falei, cara, olha isso. E foi tão... E isso a gente também percebe na coisa do processo, como tá mais rápido, né? Sim. Como a gente consegue fazer Entendeu? essa dissociação mais rápida. E a resposta também vem mais rápida. Essa coisa daí da causa e efeito, assim. Aí entendeu? É que tá o ganho de força. Aí é que tá a expansão de consciência. Eu desidentifico mais rápido. Falei, vou fazer aqui, porque senão, vixe Maria, mas tipo, foi muito doido, cara. Depois eu vou te contar no off, assim. Foi muito doido isso que aconteceu. Então, fica muito para nós, o Felipe, nos nossos processos, ele sempre me ajuda muito, né? Nessa nossa irmandade, assim, nesse lugar da leveza, de dar risada. Você viu? A gente saiu rindo um do outro, falando as coisas. Para que a gente traga mesmo essa amorosidade nesse lugar. Existe um condicionamento do corpo físico, existe um condicionamento do nosso mental, existe um condicionamento também, a gente vive no coletivo, a gente vive em comunidade, a gente é o tempo todo afetado por a quantidade de informação, pelos dogmas, pelas crenças, por aquilo que ensinaram pra gente como certo e errado. Sim. Cada um que vem numa família, né, por exemplo, eu mesma que vim da Igreja Católica, então eu vim com essas cargas, com essas questões mais fechadas naquela época. Então, assim, pra mudar isso tudo, é tempo, amorosidade, saber que a gente vai dar conta de algumas coisas e de outras não, tudo bem. E aquela, como a gente sempre brinca, provavelmente mais algumas vidas. E é seguir. Mais algumas vindas. Mais algumas, e é seguir em frente.
né? Tem horas que a gente fala, gente, não aguento mais. Gente, nossa, eu tô sufocado de novo. Tem horas que pega, e é natural, é normal, é humano, né? É aprendizado, é jogo mesmo. É isso. Né? É ter esse lugar de falar, ok, vamos em frente. Para mim é ter esse pontinho aí, esse não relicário. deixar de seguir em frente. Isso. Mesmo aqui o podcast. Tipo, gente, e aí? Como é que vai ser o negócio, né? Vamos gravar, mas você acha que essa semana é uma boa semana? Aí a gente, né? Cara, super, processos. E se for esperar ficar tudo, não vou esperar ficar tudo bem, vou esperar está pronto, perfeito. Vou esperar, eu tenho que fazer um curso tal ainda, porque eu não fiz, né? Você veio puxando minha orelha, né, em relação a isso, entendeu? Super. Garota, você precisa esperar o quê? Pra que você precisa disso? Você me perguntou isso, eu fiquei assim, ó. Aí eu parei e falei, é isso. Dei risada, eu falei, e agora, entendi. Só voltando um pouquinho para Entre Mundos, cara, só para a gente contar, né? Porque esse projeto nasceu justamente dessa tentativa da gente querer criar e viver um pouquinho disso, desse conforto, desse acolhimento, dessa amorosidade, dessa conexão com a espiritualidade, com essa transcendência, de cuidar do corpo, de soltar, né, essas tensões, essa psicossomatização de todo esse campo, ego, problemas, traumas, enfim, é querer cuidar um pouquinho, né, do veículo do espírito todo da nossa alma, que é o nosso corpo, e restabelecer essa energia através de cânticos, de orações, de rezo, enfim, é criar realmente um oásis no meio, né, do, caos. No meio do caos e um olhar para si mesmo, né? Exato. E abrir, na verdade, essa possibilidade entre mundos, os meus mundos, o mundo, enfim. Isso nasceu super bonito, gente, né? Isso nasceu muito lindo, porque é entre mundos mesmo, né? Entre esse mundo material, entre o caos, entre tudo, entendeu? Sim. É isso. É exatamente isso. Entre mundos é isso. A gente poder, durante o dia, durante a rotina da semana, ter essa pausa, ter esse momento. Sim. E aí a gente, óbvio, vai oferecendo aquilo que chega para nós, né? Então, por exemplo, a medicina do cacau vem chegando para nós, Sim. a medicina das rosas vem chegando para nós, o corpo, as ervas sagradas, o tabaco, a chanduca, o verlandinho, as ervas todas que você trabalha, a cama de ervas, a apometria, os rezos e cantos indígenas que agora a gente vem trazendo com o Marcelo no violão, na música, que para ele, né, vem desde sempre como esse veículo também de conexão espiritual. As nossas rotas, no final das contas, são as formas como nós tentamos estar no eixo fundamental. Exato. E aí quem se identifica, vem com a gente, né? Vem sentindo isso, vem percebendo, né? E eu acho que é bem por aí, né, amigo? Super. Eu acho que hoje foi um bate-papo muito terapêutico para nós dois, né? Também, é um alívio, né? É um alívio, né? Tipo, da gente refúgios. Realmente também compartilhar e relembrar muitas coisas também que pra gente é importante, fundamental, né? E continuar, né? Continuar em frente. Só segue. Só segue. Só vai, meu amor. Bota um sorriso na cara e vai. E chora, precisa chorar e volta de novo. É isso. Sobre isso, né? É renovação. Pessoal, mais uma vez, sigam, compartilhem, curtam, segue a gente lá no Instagram, Rotas do Sagrado. Vamos fazer esse movimento chegar a mais e mais pessoas que estão sentindo aí também essa necessidade, que se identificam. São várias rotas, são infinitas possibilidades. Sim. Né? Então, tipo, a gente traz muito essa abertura, né? Então, fica mesmo esse convite para você também, se assistiu, se gostou, envia para um amigo, envia para alguém. Sugestões de temas também, né? Exatamente. Questões, enfim. O que mais te pega, o que mais te desafia, como lidar com essas questões. Isso. Porque daí a gente também usa como conteúdo, né? Total. Tá bom? Então, beijo. Acho que a gente fica por aqui. Foi. Foi. Bora.